mostrar aqui pra vocês hoje um tour pelos meus desenhos. Na verdade, eu queria fazer um tour pelos meus sketchbooks, porém eu não consigo deixar os desenhos fixos aqui nos cadernos. Então, vira, na verdade, um tour pelos meus desenhos, né? Bem, esse bloco que eu utilizo aqui para desenhar, ele é da Strathmore e ele é do tipo Tone de Tan. Então, ele é ótimo para fazer desenhos coloridos. E ele tem uma tonalidade, assim, mais puxada para o marrom. Vou começar aqui pelos últimos desenhos que eu fiz, vindo para os mais antigos. Esse aqui foi o último desenho que eu fiz. Na verdade, eu queria fazer vários desenhos aqui coloridos. Então, separei essa folha em diversos quadradinhos, né? E para cada quadradinho eu iria fazer um personagem diferente. Aqui eu ainda não finalizei, só fiz esses 3 desenhos. Comecei aqui pela Lindinha, das Meninas Superpoderosas. Eu adorava esse personagem, amava assistir esse desenho. Então, comecei por ela. E aqui outras pessoas foram sugerindo outros desenhos, né? Aqui eu fiz o Coragem, o Cão Covarde. Também utilizei o lápis de cor. Todos esses, na verdade. Somente esse aqui que eu utilizei também, uma mistura com marcadores. Aqui nesse fundo verde. Então, aqui eu fiz o Coragem, o Cão Covarde, que é um desenho também bem antigo. E, por último, me sugeriram para fazer esse Stitch. Na verdade, eu confesso que eu não assisti muito esse desenho, mas o pessoal adora, né? E aqui, nos próximos desenhos também, eu vou fazer vários outros personagens. Inclusive, quem tiver alguma sugestão, pode colocar aí nos comentários de personagens para eu preencher essa folha. Aqui, vindo para os outros desenhos, eu adoro fazer desenho bem colorido. Então, por isso que eu fiz esse desenho aqui desses insetos. Eu encontrei essas imagens na internet desses desenhos coloridos, desses insetos coloridos, na verdade. E aí, decidi desenhá-los. Esse aqui tem uma mistura desse verde com lilás, com roxo, que ficou bem interessante. E esse outro aqui com cores totalmente diferentes. Ele tem o verde, o laranja, então achei que ficaria bem legal juntar esses dois desenhos na mesma folha. Aqui, passando pra frente, esse aqui eu queria desenhar nesse dia algum tipo de doce, alguma coisa relacionada à comida. Então, eu encontrei, pesquisando aí no Pinterest, eu encontrei essa imagem desse docinho que tem várias cores diferentes, o vermelho aqui do morango, esse verde do limão. Eu achei que ficou bem interessante essa mistura de cores, então decidi desenhá-lo. Então, aqui reproduzi da forma mais fiel possível o desenho e achei também que ficou bem interessante. Nesse desenho eu utilizei também somente marcador, ou lápis de cor, e para fazer esses detalhes aqui do branco, eu utilizei caneta em gel branca. Passando aqui pra frente, nós temos esse outro desenho, que eu também adorei, que é de um balão. Simplesmente eu queria testar esse 3D diferente e decidi fazer esse cachorrinho em forma de balão. Aqui eu também somente utilizei lápis de cores e achei que ficou bem interessante esses efeitos de branco, principalmente por causa da tonalidade aqui do fundo do papel marrom. Acho que destaca bastante quando a gente faz esses efeitos com lápis branco. Achei que também ficou bem realista e todo mundo adorou esse desenho. E aqui é um dos meus desenhos favoritos. Eu adoro desenhar olhos. Acho que todo mundo que desenha realismo gosta muito de desenhar olhos, justamente para treinar, porque aqui a gente consegue treinar a pele, o reflexo do olho, os cílios. É bastante legal fazer desenho de olhos. E aqui eu tentei desenhar da forma mais real possível. Eu encontrei essa imagem na internet, pesquisei bastante. Uma imagem que fosse, assim, com qualidade assim, boa, né? Pra gente poder fazer todos os detalhes conforme tá na imagem. Aqui eu utilizei também lápis de cor e fui também fazendo esses detalhes aqui mais finos com um estilete. A gente vai cortando mesmo o papel com estilete para fazer esses detalhes finos assim, branco, no papel. E aqui os reflexos a gente vai fazendo com o lápis, a caneta em gel branca. E aqui por último, esse desenho, na verdade não foi feito com esse papel Tone de Tan, mas também é um papel dessa mesma marca, só que no branco. E ele é ótimo também para fazer desenho realista, porque ele é um papel bastante liso e o resultado do lápis de cor nesse papel fica muito legal. Esse desenho aqui desse gato eu quis fazer para testar, né, esse pelo de animais, que geralmente eu não fazia desenho de animais, então eu pesquisei essa imagem aqui para testar e achei que ficou bem legal a mistura dessas cores, né? E também
aqui os olhos desse gato. Acho que ficou bem interessante e deu para testar bastante, tanto o papel quanto o desenho de pelos de animais. Agora, vindo aqui para desenhos mais antigos, eu tenho essa outra pasta aqui, com desenhos que são desde 2016 até os desenhos mais atuais. Nessa pasta aqui tem apenas os desenhos que eu fiz pra mim, né? Ao longo desses anos eu fui fazendo outros desenhos, só que eram pra vendas, então não fui deixando guardado aqui. Esses foi o que geralmente eu ia desenhando pra treinar imagens de famosos e outros tipos de coisas que eu ia vendo também. Esse desenho aqui... Esse desenho aqui da Adele eu fiz justamente para treinar diferentes técnicas, né? Aqui em cima eu comecei com esse desenho feito a grafite, que na época eu desenhava mais a grafite do que a lápis de cor. Aqui eu tava iniciando os testes para desenhar com lápis de cor, né? Mas achei também que o resultado ficou bem legal. Nesse desenho aqui eu misturei nesse fundo uma caneta em nanquim para fazer o preto, e aqui o restante do desenho eu fui fazendo com lápis de cor. Utilizei o nanquim no preto aqui e também nos cílios. Assim como utilizei esse mesmo preto aqui da caneta nanquim nos cílios desse desenho aqui em cima. Esse desenho é de 2016, um dos mais antigos dessa pasta, né? Ainda tem outra pasta com desenhos ainda mais antigos, só que eu não encontrei. Aqui, vindo pro lado, eu fiz esse desenho a lápis de cor, aqui nessa parte verde, e aqui ao redor também, como eu desenhava muito com grafite, eu fiz aqui todo no grafite e somente aqui eu mesclei com esses lápis de cores. Esse outro desenho aqui é de uma blogueira que eu quis desenhar para testar justamente o lápis de cor, não, né? E aqui tinha uma flor, achei que o desenho tava bem colorido, então quis testar os lápis de cor aqui. Não ficou tão realista, mas achei que já deu bastante para ir testando essa utilização dos lápis de cor. Aqui eu ia desenhando mais famosos nessa época, eu desenhava bastante. Aqui eu desenhei a Selena Gomez e aqui eu desenhei uma imagem da Marina Rui Barbosa. Na verdade eu queria fazer aqui um fundo, mas não gostei muito do desenho, então não acabei terminando. E essa imagem aqui eu achei que foi bem difícil desenhar na época, porque desenhar mãos é bastante difícil. Eu achei aqui que ficou bem estranha essa mão, né? Mas o resultado do restante do desenho achei que ficou interessante. Aqui mais um olho. Eu desenhava bastante olhos. Acho que é muito legal pra treinar, né? Nesse olho aqui eu fiz ele na cor azul. E aqui também eu utilizei somente lápis de cor, porém os cílios eu fiz com a caneta nanquim. Esse desenho aqui é de um rapaz que me pediu pra fazer na época, em 2018. E eu acabei não entregando o desenho final pra ele. Aqui temos mais desenhos. Aqui eu quis testar também diferentes tipos de formas de fazer olhos. Aqui eu fiz ele apenas com os lápis grafite, né? E aqui eu tentei fazer essa maquiagem com rosa. E aí eu fui fazendo também diferentes tipos de cores pra maquiagem, pra treinar justamente essa mesclagem dos tons de pele pros tons coloridos aqui da maquiagem. Aí aqui eu fui também fazendo um teste de desenho de boca. Esse aqui é de 2017. Na verdade, eu não coloquei anos na maioria dos desenhos, né? As datas. Fica mais interessante da gente saber de quanto foi. Esse outro desenho aqui, eu achei que ficou horrível, já nem terminei, porque o papel dele era um papel diferente, não um papel liso. Então, é muito difícil de fazer o desenho do lápis de cor com papel quando ele não é liso. Aqui não tava ficando muito legal o desenho, então eu parei e nem finalizei. E eu também fazer um outro desenho aqui de olho, então não terminei. Esse papel aqui eu fiz um papel comum, testando fazer de grafite mesmo. Achei que ficou bem legal também. Na época eu desenhava muito mais grafite, né? Achava mais fácil. Hoje em dia eu desenho muito mais a lápis de cor. Esse aqui eu fiz enquanto eu tava estudando. Então, aqui tem vários cálculos, né? De engenharia. E aí no meio tem o desenho que eu tava pintando enquanto estudava. Esse outro era pra ser um desenho da Maria, mas não achei que ficou muito real.
como eu borrei aqui no fundo, quis fazer esse desenho pra esconder, né? Esse fundo preto. Aqui é um desenho da Ariana Grande, que eu queria testar, fazer essa iluminação diferente. Então peguei uma imagem dela e tentei pintar de uma forma mais colorida para testar luz e sombra. E aqui algumas imagens diferentes que eu quis rabiscar também de blogueiras aí da internet. Aqui é um print de alguns desenhos que eu fiz, então tirei a cópia e imprimi para deixar aqui guardado. Essa imagem é bem grande, é tamanho A3, então não ia caber aqui, então eu imprimi e coloquei aqui guardado. Essa aqui eu não gostei, então nem finalizei, só fiz o rabisco mesmo. Essa aqui é uma foto minha com o Leandro. Aí eu desenhei tanto aqui, quis fazer também ela em forma de desenho animado, né? Um desenho diferente, um realista e um desenho animado. Acho que ficou bem interessante. Eu também peguei como referência outro desenho que eu encontrei nesse estilo e fui tentando reproduzir. Aqui já é 2019 esse desenho. Já estava melhorando no realismo. E aqui por último eu sempre faço alguns testes marcadores. Esse aqui eu fiz um rascunho enquanto estava estudando também na faculdade. Aí recortei e deixei aqui guardado. Aqui são testes de cores, de lápis de cor da Prismacolor, da Faber-Castell Escolar. Tem também da Supersoft, da Faber-Castell. Aqui eu comprei 2 kits, aqui foi o primeiro teste do primeiro kit e aqui o de 100 cores. Ainda mais testes de lápis de cor aqui do lápis pastel e um lápis da Polychromos, que é o que eu mais uso. Aqui alguns testes de marcadores. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei da Touch 5. Tem várias cores, ele não é tão bom, mas vou começar, ele dá pra ir usando, né? E aqui no finalzinho eu fui testando fazer alguns desenhos de animais. Aqui tentei fazer um peixe bem colorido. Esse desenho aqui eu não gostei muito do resultado, porque eu queria algo de outra cor aqui, eu não consegui fazer mais claro, ficou bem escuro. E aqui esse eu achei que ficou legal. Deixa ficou bem coloridinho. Eu fiz todo com lápis de cor. Esse aqui eu não consegui deixar bem real porque eu tentei misturar o marcador e aí fugiu da cor que eu queria. Aqui alguns rascunhos. Tentei fazer isso aqui com tinta. Pra testar pintar, que foi Eloá que pintou, minha prima. E aqui alguns desenhos de casa, né? Esse aqui é o mais antigo que eu tenho. Deve ser provavelmente 2015, 2014. Estava na outra pasta de desenhos mais antigos e eu tirei e coloquei. Esse desenho aqui eu não terminei porque comecei em tinta, aí não estava sabendo muito desenhar e decidi parar. Era uma foto da Marina Rui Barbosa. E aqui por último os Bobbie Goods que eu pintei recentemente. Aqui o Bobbie Goods no estilo de Barbie, né? Umas roupinhas da Barbie que ela usa no filme. Aqui é a Barbie patinadora, aqui com roupa de cowboy. E aqui é o de uma que ela tá dirigindo no carro. E aqui eu tentei desenhar uma referência com as roupas que eu tenho mesmo, a saída que eu tenho. Ficou bem diferente isso. E aqui também tem o Bobbie Goods que eu mais gostei, que foi esse último aqui. Que ficou com uma iluminação bem legal. Aqui eu coloquei pra ser à noite, né? Então eu fiz esse fundo mais azulado escuro. E aí eu coloquei aqui a iluminação nas janelas, tentando também iluminar toda a cena. Acho que ficou bem legal. Aqui são alguns desenhos de projetos de interiores. Fui fazendo. E aqui tinha sido desenho de Game of Thrones, né? Só que aí eu não tava gostando, não achei que ficou muito bem acabado e parei aqui sem finalizar ele. E esse último aqui é de uma influência também no Instagram, Francine. Só que eu achei que ficou meio torto, não gostei, mas no geral ficou legal a pintura. E por último aqui, esse também é bem antigo. Você vê que não tá na ordem dos desenhos, mas
Esse foi da Lana Del Rey, eu fiz ele todo com caneta, né? Não usei lápis, usei só caneta nesse desenho. E aqui também, porque eu achei que ficou bem apagado o fundo, eu decidi pintar de preto e aqui eu pintei com marcador. E é isso, esses foram todos os desenhos que eu fiz desde 2016 até hoje. E comentem aqui embaixo qual desses foi o seu preferido. Eu, particularmente, gosto mais desses desenhos aqui com esse tipo de papel diferente. Acho que fica com a cor bem mais destacada. E como eu amo desenhar olhos, provavelmente esse aqui é o meu preferido. Ele ficou bem colorido e, como ficou grande, dá pra ver todos os detalhes dele. E revendo todos esses desenhos antigos, a gente pode ver que não é sobre perfeição, mas sim sobre a evolução que a gente vai tendo ao longo dos anos. E quanto mais a gente desenha, mais a gente vai praticando e conseguindo melhorar nossos desenhos e também evoluir nosso traço cada vez mais.